Boa noite a todos. Hoje é 15 de fevereiro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Convido a todos os nossos amigos, todos os nossos seguidores, que reúnam o seu pensamento com o nosso, para podermos, através de uma oração, iniciarmos os trabalhos dessa noite. Jesus, nosso Mestre, farol de luz que se estende pelos horizontes da vida, clareando a nossa mente e os nossos passos, ilumina o nosso psiquismo, ilumina o psiquismo de todas as pessoas que se encontram encarnados agora, vivenciando as dificuldades materiais, realizando os seus trabalhos e os seus avanços espirituais, que nós possamos compreender a realidade espiritual, aventar em nós as possibilidades que o Espiritismo nos traz e que possamos cada vez mais nos apresentarmos e nos aproximarmos da realidade espiritual do qual todos nós somos cidadãos, e que possamos compreender essa grandiosidade e que possamos todos nós nos habilitarmos como melhores trabalhadores, como melhores irmãos, e que possamos agregar à nossa mente, o nosso trabalho, as nossas condutas, melhorando assim a psicosfera do nosso planeta e evoluirmos dentro dela, transformando este pequeno orbe num planeta de regeneração. Que os bons espíritos da codificação nos auxiliem, que os espíritos do Centro Espírita estejam conosco hoje realizando esse trabalho e que possamos nos expressar da melhor maneira possível diante daqueles que nos buscam através dos meios de comunicação e da internet. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos do Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, item 27 e 28, vamos falar sobre tipos de espíritas. Kardec, nesse item da obra, analisa como as lições da doutrina espírita são assimiladas pelos diversos indivíduos que tomam contato com ela. Então, nessa parte do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Kardec analisa como a doutrina espírita é assinada, como a doutrina espírita é vista, como ela é buscada, como ela é desejada por todos aqueles indivíduos que tomam contato com ela e que de repente se interessam, pouco ou muito, pelos pressupostos que a doutrina espírita nos traz. Kardec analisa as personalidades e a maneira como reagem diante das revelações apresentadas pelos espíritos mentores da codificação. Uma vez que nós tomamos contato com a doutrina espírita, todos nós, de acordo com as nossas personalidades, vamos reagir de uma maneira e vamos nos colocar diante dessa revelação de uma forma que todos nós, nos é peculiar a todos nós. É importante que a gente preste atenção em como nós reagimos em relação à doutrina espírita, porque é possível que nós estejamos engrossando as fileiras do Espiritismo e muitas vezes estejamos agindo de maneira equivocada, estejamos nos equivocando diante das revelações, estejamos imaginando que aquilo ali traz algumas revelações simples e de cunho material, quando na verdade a doutrina espírita traz em si uma abrangência muito maior, peculiaridades do mundo espiritual muito profundas e que cabe cada um de nós se aproximar disso, fazer o melhor uso para o seu projeto evolutivo, mas também cuidando e prestando atenção para que nós, adotando a doutrina espírita, não sejamos muitas vezes percalços para o movimento espírita. Espíritas experimentadores são aqueles que buscam a doutrina pura e simplesmente pelas manifestações provocadas pelos espíritos.
Então existem aqueles que, encontrando, sabendo, ouvindo falar da doutrina espírita, se interessam única e exclusivamente pelas manifestações provocadas pelos espíritos. Para esses indivíduos, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos e interessantes. Então, aqueles que Kardec chama de experimentadores, acessam, buscam, se interessam pela doutrina espírita somente pelas manifestações materiais, as manifestações materiais provocadas pelos espíritos. É bom que a gente lembre, já que estamos falando de doutrina espírita, que Kardec define o espiritismo, os próprios luminares trazem isso para Kardec, definem o espiritismo através de 3 pilares. O espiritismo está calçado, o espiritismo está plantado, sedimentado em cima de 3 pilares, de 3 colunas. É a religião, a ciência e a filosofia. Nós não podemos estudar espiritismo somente sobre um desses aspectos. Nós podemos nos interessar por mais de um, ou podemos nos interessar mais por um desses 3 aspectos, mas nós precisamos estudar espiritismo sobre esses 3 aspectos. Nós precisamos falar a respeito da parte religiosa, que envolve o Cristo como modelo e guia. Nós precisamos falar a respeito da ciência, que a ciência vem trazendo para nós comprovações a respeito da realidade espiritual. A ciência vai provar a realidade espiritual e com toda certeza vai assinalar o espiritismo como uma ciência reveladora antes da própria ciência descobrir a realidade espiritual. E também precisamos falar sobre a filosofia. Quando nós pensamos a respeito do espiritismo, quando nós lemos os livros de Kardec, a obra da codificação, e quando nós conversamos a respeito disso, como estamos fazendo agora, nós estamos abordando esse aspecto filosófico e a abrangência que isso traz para a nossa vida. Então é importante que nós pensemos a respeito disso e prestemos atenção quando nós nos colocamos diante da doutrina espírita como estudantes. Os experimentadores, eles gostam de ver o movimento invisível das coisas, objetos lançados, as pancadas produzidas pelos espíritos, a materialização deles próprios, as operações sem anestesia e toda sorte de sensações que esses fenômenos produzem no imaginário e nas emoções. Então, os experimentadores buscam a parte material das manifestações mediúnicas. No começo da doutrina espírita, lá no início, quando Kardec se interessa pelas mesas girantes, pelas sessões de mediunidade no começo, ele era um cético. E Kardec busca dentro daquilo elementos de descobrimento, que ele queria descobrir do que se tratava. Ele imaginava que poderia ser, no começo, poderia ser embuste, depois ele imaginava que aquilo poderia ser o magnetismo animal, do qual ele era um dos estudiosos, e ele busca uma forma de investigar cientificamente as manifestações materiais dos espíritos no começo da codificação. Depois que ele toma contato com a realidade espiritual, depois que ele descobre um método de conseguir se comunicar, de conseguir entrevistar esses espíritos e percebe que existe ali algo muito maior do que as manifestações, Kardec começa a se interessar pela ciência do espiritismo, a forma de desenvolver o espiritismo como ciência, e Kardec busca uma maneira de trazer dali todo o conhecimento que ele percebe haver por parte dos espíritos que formam a realidade espiritual. E Kardec começa a perceber que essas manifestações materiais dos espíritos, elas passam para um segundo patamar, elas passam para uma condição menor dentro daquilo que vem a ser o espiritismo. Essas pancadas com que os espíritos se comunicavam,
os objetos que se moviam de forma, movimentos invisíveis, mais modernamente as operações que se fazem sem anestesia, são todas manifestações materiais, agem sobre a matéria. E o importante do Espiritismo são os seus pressupostos. O importante do Espiritismo é a sua filosofia, o seu aspecto religioso e o seu aspecto científico também, mas as manifestações físicas, elas passam a ter um segundo plano, elas passam a ficar num segundo momento. E a gente pode, de repente, encontrar isso na nossa vida de estudante, mas não deve ser esse o nosso foco, como espíritas experimentadores, como Kardec coloca na codificação. E também, todavia, é importante lembrar que toda ordem de fenômenos materiais produzidos por entidades desencarnadas sempre ocorrerá sob influência de seres ainda muito materializados, próximos da matéria ou atraídos por ela, com pouca evolução e bem no início do seu processo de educação. Então, todas essas manifestações materiais, elas só podem ser produzidas por espíritos ainda muito próximos da matéria. Então, eles não são espíritos necessariamente maus, mas eles são espíritos ainda com pouca evolução, com pouca bagagem na sua educação evolutiva. São espíritos ainda que buscam, que se interessam em produzir fenômenos físicos. Os espíritos superiores, os espíritos que auxiliaram Kardec na codificação, eles não se interessam por mexer objetos na mesa, por materializações de espíritos, por cirurgias sem anestesia, cirurgias em série, em centros que se dedicam a isso, onde as pessoas vão buscar esses lenitivos, esses socorros. Esses espíritos superiores, eles não buscam isso. Os espíritos superiores, eles buscam o aspecto moral. Eles buscam se aproximar cada vez mais da condição moral do Cristo, que é o nosso horizonte, que é a nossa meta. Então, ficar retidos em experiências materiais, aonde espíritos vão mexer uma taça, vão mexer um livro, vão folhear um livro, vão derrubar alguma coisa, vão produzir pancadas, respondendo com sim e com não, é se aproximar de espíritos ainda muito atrasados, espíritos muito materializados, com interesse pela matéria, que no nosso caso já deveríamos estar abandonando, já deveríamos estar compreendendo que o processo da matéria é um processo educativo e que o nosso horizonte é um horizonte muito mais distante, muito mais amplo, muito mais evoluído, muito mais moral e muito mais próximo do Cristo. Nós temos, na sequência, aquilo que Kardec chama de espíritas imperfeitos. Segundo Kardec, são aqueles que compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. E insignificante ou nula é a influência que essas orientações exercem sobre sua personalidade e sobre suas ações no trânsito material. Então, existem pessoas que conhecem o Espiritismo, aprendem sobre o Espiritismo, conseguem acumular uma bagagem a respeito da doutrina espírita, admiram isso, compreendem a parte filosófica, mas não praticam. E a doutrina espírita, com toda a sua moral, com toda a sua abrangência, é insignificante ou nula sobre a forma como eles agem, conforme eles pensam e conforme eles transitam na matéria. Se nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos conosco a convicção de que a realidade espiritual é a nossa verdadeira realidade. Que a nossa vida material vem para nós de modo que nós possamos encontrar e aprender dentro dos cenários necessários para o nosso processo evolutivo. As pessoas que estão conosco não são nossas, essas pessoas estão também elas em processo evolutivo, também elas encarnadas,
elas se encontram numa condição momentânea. Então, o nosso filho está numa condição momentânea de ser o nosso filho, o nosso cônjuge está numa condição momentânea de ser o nosso cônjuge, os nossos pais da mesma forma, os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Em encarnações subsequentes, nós podemos inverter essas posições. Os nossos pais podem vir como nossos filhos, os nossos filhos podem ser espíritos mais evoluídos e virem como os nossos pais. Os nossos irmãos muitas vezes podem se transformar nos nossos cônjuges. Os nossos irmãos podem vir como nossos filhos. Então nós estamos dentro de um processo evolutivo constantemente mudando de papel. E a realidade espiritual, ela nos abre isso. A doutrina espírita nos abre isso de uma forma grandiosa, nos explica isso de uma forma grandiosa. Numa perspectiva que é difícil as pessoas que tomam contato com isso não compreenderem. Nós podemos, inclusive, nos nossos estudos, ver isso de uma forma uma linguagem mais comum, mais corriqueira, para que nós possamos adentrar mais nesses pressupostos. E se o indivíduo conhece isso e ainda assim se lança para a vida material, sem movimentar nada, tendo na sua vida, na sua prática, uma influência insignificante ou nula desses conhecimentos da realidade espiritual e abraçar livre e espontaneamente a realidade material, que todos nós sabemos que é passageira, a nossa juventude é passageira, a nossa beleza é passageira, as nossas aquisições materiais são passageiras, a nossa saúde, o tempo que estamos aqui é passageiro. Quando desencarnamos, tudo fica, inclusive o nosso corpo, vamos somente as nossas experiências. O indivíduo que se atrela às condições materiais, sabendo das realidades espirituais e conhecendo isso através da doutrina espírita, está agindo contra si mesmo. Porque deixar a doutrina de lado e dizer que a sua influência é nula ou insignificante sobre as nossas vidas é palmilhar um caminho muito perigoso, é abraçar uma condição muito perigosa de encarnado. Precisamos compreender o trânsito material e precisamos nos dobrar aos ensinamentos que a doutrina nos traz. Os espíritas imperfeitos, eles não alteram seus hábitos, não se privam dos gozos, preferindo a avareza, o orgulho, a inveja, o ciúme, a hostilidade, considerando a caridade apenas uma bela máxima, mas boa somente quando aplicada a si mesmo e aos seus propósitos. Então esses indivíduos, sabendo da realidade espiritual, preferem os gozos materiais. Se mantêm os seus sentimentos de avareza, o seu orgulho, não procuram trabalhar a sua inveja, o seu ciúme, se mantêm hostis. E a caridade é boa quando ela é feita para eles, ou quando atende aos seus propósitos. Então o indivíduo fica à sombra, fica às luzes do espiritismo e prefere as sombras. As luzes do espiritismo o alcançam, mas eles ficam se refugiando dentro da matéria, preferindo aquilo que a matéria traz, aquilo que eles conseguem acumular no trânsito material, se esquecendo de que, uma vez desencarnados, vão ter que abandonar todas as coisas e vão ter que viver a realidade espiritual, mesmo que não a desejem. Para esses indivíduos, o espiritismo vai contra seus interesses, impedindo-os de desfrutar de tudo que possuem na vida material, da forma como desejam expressar-se no tocante aos outros e na maneira como se veem diante das regalias a eles concedidas. Então os indivíduos pecam nesse quesito. E ao estudarmos a doutrina espírita, nós percebemos que conforme nós vamos vencendo as batalhas, conforme nós vamos nos habilitando dentro da realidade material, das coisas que constituem a realidade material, todos nós vamos recebendo
da realidade espiritual maiores concessões. Então, o indivíduo que consegue, o indivíduo que compreende a realidade física e faz bom uso dos bens materiais, faz bom uso do dinheiro, é muito provável que numa próxima encarnação ele não precise passar pela prova da miséria. É muito provável que na próxima encarnação talvez ele venha dentro das condições materiais mais dilatadas, venha dentro de condições materiais melhores, porque ele vai fazer bom uso disso. E muitas vezes a realidade espiritual conta conosco para o socorro. Deus socorre as criaturas pelas próprias criaturas, exigindo delas que elas trabalhem e que elas se esforcem e que elas deem a sua contribuição diante da construção das realidades universais, onde nós estamos inseridos. Todos nós somos convocados a trabalhar na criação. Deus é o grande criador, mas nós, como suas criaturas, somos convocados a fazer isso. Então, muitas vezes o plano espiritual se socorre desses indivíduos que compreendem a realidade material e que conseguem se desprender dos seus elementos materiais fazendo caridade. Conseguem se desprender dos títulos adquiridos através de formação e muitas vezes prestar socorro de forma gratuita, prestar socorro de forma caritativa, de forma a auxiliar o irmão nas suas dificuldades. Então, se nós somos merecedores de maiores créditos, é possível que nós possamos nos adentrar na realidade espiritual, não passando por certas dificuldades e contribuindo com as realidades espirituais, com as esferas espirituais, no socorro daqueles que ainda estão na matéria e que precisam da nossa caridade e do nosso auxílio. Mas existem aqueles que conhecem a doutrina espírita e não se contentam em somente admirar sua moral, passando a praticar e aceitar todas as consequências advindas dessa opção, acreditando que a vida material é apenas uma passagem rápida para o espírito encarnado. Então Kardec define esses como espíritas cristãos. Eu coloquei somente cristãos, porque o nosso intuito é nos transformarmos em cristãos. O nosso intuito, o intuito da doutrina espírita, é nos transformar todos em seguidores do Cristo. Nós não temos, o Espiritismo, através dos mentores espirituais, não tem vistas a convencer todos a se transformarem em espíritas, mas o intuito é convencer todos a se transformarem em cristãos, em seguidores do Cristo, em orientados pela luz do Cristo. E os espíritas cristãos são esses. Eles admiram a moral, mas não se contentam só com isso. Eles admiram a ciência, eles admiram a filosofia, mas não ficam só na parte teórica. Eles passam a praticar. E eles aceitam as consequências. Existem consequências de nos transformarmos em cristãos. Nós recebemos um convite. Nós não somos constrangidos a sermos cristãos, a seguirmos o Cristo. O Cristo nos convida. Quando nós percebemos ali que existem valores, nós passamos a adotá-lo. Nós passamos a adotar o Cristo como nosso farol. Mas quando fazemos isso, existem responsabilidades e existem consequências nessa opção. E quando nós abraçamos o Espiritismo e nos colocamos além da moral, além dos estudos e começamos a praticar isso, e não é fácil, praticar a caridade com o nosso irmão, praticar a caridade com a parte material, praticar a tolerância, são lições difíceis, mas que todos nós, invariavelmente, em algum momento, devemos fazê-lo. E aí, nós vamos compreender e vamos ter que admitir para nós mesmos e admitir as consequências advindas dessa opção, que estarmos encarnados é sim uma passagem rápida, é sim uma coisa momentânea. Já que o nosso espírito jamais morre, a vida do espírito nunca se finda,
nós temos que começar a pensar nessa vida e começar a perceber que estamos apenas em sala de aula. A Terra para nós, ou em qualquer outro orbe, vai ser apenas uma escola. Agindo assim, os denominados por Kardec de espíritas cristãos avançam pela senda do progresso, de forma rápida e se elevando na hierarquia dos espíritos, se esforçando para fazer todo bem ao seu alcance e coibindo em seu íntimo os maus pendores. Quando a gente estuda dentro da codificação o homem de bem, Kardec não diz que é aquele que consegue realizar tudo. Kardec diz que é aquele que se esforça para ser melhor a cada dia. Então nós estamos em processo evolutivo, nós não vamos conseguir, encarnados na Terra em um mundo de provas e expiações, nós não vamos conseguir atingir a perfeição. Essa perfeição, ela será alcançada a termo, mas não agora. Nós ainda vamos reencarnar muitas vezes, nós ainda vamos passar por toda a escala espírita, nós vamos ter que atender a todos os patamares do processo evolutivo. Então, nós e os espíritas em geral precisam fazer o seu propósito diário, de se melhorar a cada dia, de coibir os maus pendores a cada dia, se esforçar a cada dia para se elevar na hierarquia dos espíritos. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente elabora melhor, às vezes a gente também está melhor psicologicamente e conscientemente, e a gente consegue superar melhor as provas. Mas existem momentos em que nós somos achacados, existem momentos em que a dificuldade é maior, existem momentos em que nós não estamos bem, existem momentos em que as forças materiais e espirituais de baixa vibração pesam sobre os nossos ombros e a gente cai. Mas nós precisamos rapidamente nos levantarmos, precisamos rapidamente refazer os nossos propósitos e voltar ao trabalho que nos é exigido, que nos é inspirado pelo Cristo, que nos é exemplificado pelo Cristo. Então, quando nós agimos como espíritas cristãos, nós aceleramos o nosso passo e nós nos habilitamos a nos elevarmos na hierarquia espírita. O codificador nos alerta também a respeito dos espíritas exaltados, como sendo aqueles que assumem confiança demasiada, cega e pueril em tudo que seja revelado sob o viés mediúnico ou associado ao mundo espiritual, aceitando qualquer coisa com extrema facilidade. Então existem aqueles, e eu imagino que de repente os experimentadores em alguns momentos sejam os exaltados, assumindo uma confiança demasiada, uma confiança cega e muitas vezes pueril. Então as coisas, porque vêm através do aspecto mediúnico, através de um leitor de cartas ou através de uma pessoa que se diz médium e que aborda o indivíduo numa praça, aborda o indivíduo num lugar público ou numa situação comum da vida e fala alguma coisa e o indivíduo exaltado, o espírito exaltado, assume aquilo como uma verdade, né? Confia demais em qualquer pessoa, aceitando qualquer coisa com extrema facilidade. Nós precisamos nos precaver disso. Quando nós estudamos a doutrina espírita, longe de nós acatarmos tudo, nós vamos avaliar, nós somos orientados, nós somos inspirados a avaliar as coisas com calma. A gente encontra alguma situação nova hoje, nós colocamos aquilo dentro dos nossos cofres mentais, nós vamos cercando aquilo com novas evidências, nós vamos percebendo que ali existe um fundo de verdade e nós vamos, a partir das nossas observações e dos nossos cuidados, nós vamos compreendendo aquilo e vamos aceitando. Agora, os indivíduos, porque recebem uma orientação que vem do mundo espiritual ou de um cunho espiritualista, muitas vezes, os indivíduos acatam aquilo muito rapidamente. E nós precisamos cuidar. Kardec, já no início da codificação, nos lembrava para não sermos exaltados.
Kardec também diz que os exaltados são os propagadores de absurdos e de impossibilidades que uma análise, uma reflexão ou o uso da nossa razão demonstraria rapidamente se tratar de uma bobagem. Então, às vezes, nós precisamos ter paciência. É possível que aquilo, sim, seja alguma coisa maravilhosa que esteja surgindo nos nossos horizontes. Mas nós precisamos ter paciência, nós precisamos aguardar. De repente, uma coisa que pode parecer maravilhosa hoje, amanhã ela pode parecer para nós constrangedora. E nós fomos aqueles que as propagamos. Esses exaltados se deslumbram e não refletem, acatando enganadores e embusteiros. Existem indivíduos que utilizam a doutrina espírita como embuste, como profissão para enganar. Eles utilizam, os espíritos não podem ser vistos mesmos, né? Eles são invisíveis para os nossos olhos materiais, salvo para alguns que consigam visualizá-los através da sua mediunidade. Esses indivíduos enganadores e embusteiros, eles se utilizam disso para impressionar as pessoas. Se nós nos colocarmos nas fileiras dos exaltados, de repente um enganador desse chega até para nós e deseja ler a nossa sorte, ler a nossa mão, e ele pode vir com revelações trazidas pela sua mediunidade magnífica, e nós vamos ser enganados, nós podemos até ser ridicularizados, nós podemos até sermos assaltados nas nossas boas intenções e nas nossas ignorâncias. Então, ser exaltado em relação às possibilidades do plano espiritual e das revelações da mediunidade de alguém que nós não conhecemos, pode nos colocar muitas vezes em saias justas. Então nós precisamos refletir, ir com calma e aprender dentro da doutrina espírita que nós podemos ser enganados por indivíduos encarnados e desencarnados, e com certeza ninguém gosta disso. Os exaltados não conhecem e nem estudam a revelação espírita. Mas, com os parcos conhecimentos adquiridos em conversas obtusas, se colocam a convencer outros cuja necessidade de auxílio espiritual é real e que já vão desconfiar da doutrina espírita muito antes de realmente encontrá-la. Então, muitas vezes, os indivíduos, vivenciando as suas dificuldades, podem encontrar aqueles que se dizem, né, que se colocam como exaltados. Então, o indivíduo pega o livro dos Espíritos a primeira vez na mão, olha a capa, se impressiona com aquilo, fica exaltado e sai falando absurdos. Nunca estudou, nunca leu, e começa a falar absurdos. E daí alguém chega e diz, nossa, eu estou me sentindo tão pesado, parece que existe uma legião de espíritos em cima de mim, e daí pega um exaltado desse, encontra um exaltado desse na sua frente, e esse exaltado começa a distribuir conhecimentos obtusos. E esse indivíduo pode ser prejudicado por uma orientação mal dada de um indivíduo exaltado, de um indivíduo, de um embusteiro. E esse indivíduo que precisa de ajuda vai desconfiar da doutrina muito antes de encontrá-la. Vai achar que a doutrina não pode ajudá-lo, vai imaginar que todas as pessoas que estão na doutrina espírita são daquele quilate, quando na verdade esses indivíduos que eles encontraram são aqueles exaltados, que não conhecem nada, que não estudam nada, não refletem e saem distribuindo muitas vezes situações conturbadas, informações equivocadas, errôneas, e podem até vir a se divertir daquele que está realmente precisando de auxílio espiritual, daquele que realmente precisa de uma orientação espiritual e que poderia encontrar na doutrina espírita e não o fará por conta desses enganadores. Tais indivíduos criam a incredulidade por sua má fé
e falta de escrúpulos em relação aos problemas alheios e às coisas espirituais, agindo com desfavor em relação à doutrina espírita, totalmente educativa e consoladora das problemáticas evolutivas e espirituais. Então, esses indivíduos que podem muitas vezes até se divertir com as colocações que fazem em relação à própria doutrina espírita, espalham incredulidade, espalham má fé, não expressam escrúpulos, e às vezes os indivíduos estão precisando de ajuda. E os problemas alheios, se nós os somamos, se nós os provocamos, eles passam a fazer parte da nossa responsabilidade também. Então esses indivíduos exaltados, esses indivíduos de má fé, inescrupulosos, é bem possível que eles vão ter que ajudar esses indivíduos que eles prejudicaram, eles vão ter que ajudar eles nessa encarnação ou encarnações futuras a resolver os seus problemas. Porque ou nós criamos problemas ou nós criamos soluções, ou nós não interferimos. Nós rogamos para o plano espiritual que aquele indivíduo que está enfrentando aquela dificuldade, que ele encontre o auxílio que ele precisa. Ou nós somos solidários e damos as mãos e choramos juntos e fazemos orações juntos, ou nós não interferimos. Se nós interferimos, que a nossa interferência seja com base na doutrina espírita. Que não criemos malabarismos, que tenhamos escrúpulos e respeitemos os problemas que as pessoas estão trazendo, que as pessoas estão, mesmo que para nós pareçam problemas insignificantes, para ela aquilo se agiganta. E além disso, esses indivíduos estão agindo em desfavor à doutrina espírita, que é educativa e consoladora, que orienta dentro das problemáticas evolutivas e espirituais. Então a doutrina se coloca como um instrumento de auxílio e de socorro. Não é justo que uma doutrina, nesses moldes, seja prejudicada por indivíduos obtusos, por indivíduos inescrupulosos, por pessoas de má fé. Não é justo isso. E esses indivíduos sabem nos seus íntimos, nas suas consciências, que estão agindo errado. Então, os indivíduos que se colocam nessa condição, é justo que eles ajudem a resolver os problemas. É justo que no futuro eles sejam aqueles que vão falar da doutrina espírita depois de muito estudar e depois de muito aprender. Mas que não sejamos nós. Ou nós estudamos e nos informamos e colocamos isso numa perspectiva nossa, no nosso caminho, ou nós nos aprofundamos e assumimos as responsabilidades e nos colocamos como consoladores, como educativos, como evolutivos, como auxiliares. E nos coloquemos principalmente como indivíduos que vão fazer isso sem vistas próprias, sem desejar colher dali frutos, quando na verdade a doutrina é do Cristo e nós somos meros aprendizes. Nós precisamos ser humildes, agirmos com extrema humildade. Estamos apenas repetindo. Não é fruto nosso, não é fruto do nosso processo evolutivo todo esse conhecimento. Esse processo veio vertido para nós, nós estamos apenas como meros papagaios repetindo essas lições, lembrando os outros dessas lições e aplicando-as principalmente em nossa vida. Porque nós podemos falar muito e agir pouco, ou nós podemos agir muito e falar pouco e sermos seguidos, como já foi dito para nós. Existem também aqueles que estão completamente de acordo com a conduta espírita, mesmo sem se declararem espíritas. Possuem o sentimento nato dos seus princípios e a sua vivência reflete como se fossem iniciados na doutrina espírita, apesar de desconhecerem a doutrina. Então existem pessoas que não são espíritas, que se dizem filiados a outras correntes filosóficas e religiosas, mas esses indivíduos demonstram conhecimento profundo. Eles não se declaram, mas o seu sentimento é nato como se fossem, e a sua vivência refletem como se eles fossem iniciados na doutrina. Então existem aqueles que se dizem, mas não são, e existem aqueles que não são, mas o são sem saberem. Kardec também os identifica e nos mostra.
Já os opositores da causa não se dedicam a conhecer profundamente o assunto espiritismo, emitindo ao adversário juízo sobre pressupostos, com base somente no quilate da razão que desfrutam, falando sem cuidados sobre a doutrina consoladora do Cristo. Então, esses opositores da causa espírita, que muitas vezes estão perfiados dentro da doutrina espírita, mas que não adotam os seus pressupostos ou que são exaltados, esses indivíduos, eles estão trabalhando contra a doutrina. E essa doutrina consoladora é do Cristo. E eles não conhecem o assunto e acabam emitindo um juízo muito adversário, muito adverso, e a gente percebe neles que eles estão falando da quantidade de evolução que já conseguiram armazenar, e não da realidade demonstrada pela doutrina espírita, do qual eles estão distantes. O Espiritismo já deu mostras, pelos seus arautos de paz e missionários do bem, de toda a abrangência de sua missão e a seriedade do seu trabalho. Equivocados existem em todas as doutrinas, mas estudemos, para não sermos nós a engrossar as fileiras dos desequilibrados. Então, o Espiritismo, para aqueles que o buscam, para aqueles que o estudam, já deu mostras da abrangência da sua missão e da seriedade do seu trabalho. Nós que estamos nos filiando agora, nós que já palmilhamos durante algum tempo a doutrina espírita, precisamos estudá-la, para que nós não sejamos aqueles que vão desequilibrar os nossos irmãos, que vão trabalhar contra a doutrina espírita, para que nós não sejamos equivocados e nem desequilibrados, para que nós consigamos, utilizando os conhecimentos que a doutrina espírita traz para nós, que os prepostos do Cristo conseguem nos trazer, para que nós sejamos elementos de trabalho, para que nós sejamos elementos melhores a cada dia, para que nós nos transformemos cada vez mais pelas orientações que a doutrina nos traz, para que nós coloquemos numa perspectiva cada vez melhor as realidades espirituais, os confrontos, os sentimentos, os pensamentos, para que nós realmente utilizemos todos esses elementos em nosso favor, pela construção do nosso caminho evolutivo, pelo auxílio dos nossos irmãos de jornada e pela melhoria cada vez mais acentuada da psicosfera, dos lugares, das cidades aonde estamos filiados, das casas espíritas aonde estamos filiados. Que as casas espíritas também possuem uma psicosfera, que é a somatória dos pensamentos dos irmãos que a frequentam. Então é preciso que nós coloquemos isso numa perspectiva de aprendizado, que não sejamos nós desequilibrados e equivocados, e que nós consigamos nos colocar cada vez mais como espíritas cristãos, como o próprio Kardec descreveu. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Gostaria que todas as pessoas se interessassem pela leitura e pelo estudo do Livro dos Médiuns, e assim como todos os livros da obra da codificação. Não é um estudo, não é uma leitura que se faça num fim de semana. É necessário que a gente tenha esse livro como livro de cabeceira, e conforme nós vamos palmilhando a nossa jornada evolutiva e que nós vamos tendo as experiências dioturnas a respeito da realidade espiritual, que nós possamos buscar nessas fontes de pesquisa e estudo as informações que nos faltam para complementar a nossa sabedoria, a nossa inteligência diante dos fatos da vida e do processo evolutivo. Conclamo a todos que busquem a doutrina espírita, primeiramente como consolo, depois como engrandecimento e como estudo, porque eu posso falar por mim. Eu tive o meu momento de início, e quanto mais eu estudei, quanto mais eu busquei, e aí já vão mais de 30 anos, eu cada vez mais desejei me aproximar da doutrina espírita, e cada vez mais desejei me transformar melhor para mim mesmo e para o ambiente onde eu estou e para aqueles que dividem espaço comigo. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Gostaria de encerrar o trabalho de hoje com uma oração, onde vamos agradecer a Jesus,
aos seus trabalhadores, aos seus enviados, porque trazem para nós, através da doutrina espírita, conhecimentos profundos, pacificadores, geradores de equilíbrio emocional e espiritual que todos nós necessitamos e devemos buscar pela lei de progresso ao qual estamos vinculados. Que os bons espíritos estejam conosco e que eles nos inspirem e nos auxiliem na tomada de decisão e no melhor caminho a seguir. E que o Cristo, nosso Mestre, ilumine os nossos passos e marque o horizonte onde devemos ir, para que possamos um dia estarmos reunidos com Ele no mundo de espíritos puros que Ele habita. Façamos o nosso esforço e busquemos essa desdita. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.